Abra sua Bíblia comigo, no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 30. Capítulo 19 de Lucas, verso de número 30. Ide ao povoado que está adiante, e ao entrar encontrarei e ele está sobre o qual ninguém jamais montou. Desprendei-o e o trazei aqui. Somente isso. Você pode se sentar glorificando a Deus. Aleluia. Querido, preste atenção. A Bíblia vai falar que Jesus ele está no monte. E ele disse para os seus discípulos assim: vai lá na aldeia, lá vai haver em tal lugar, em tal situação, um jumentinho que está amarrado. Vocês desprendem ele e traz ele para mim. A Bíblia vai falar que Jesus monta nesse jumento em Jerusalém e ele é ovacionado. Sim ou não? Vamos ajudar o pastor. Preste atenção. Jumentinho, naquela época, Bruce, era um animal muito caro. Muito caro. Pesquisando na LX hoje, talvez no Mercado Livre, seria um dos automóveis mais caros. E preste atenção. Se você trabalha, faz 68 prestação de 2.000 e poucos reais para ter aquele automóvel do seu sonho. Alguém que você não conhece vem na sua casa, pede esse automóvel, achar, você entrega assim de mão beijada? Sim ou não? Não, claro que não. Você não vai entregar de mão beijada. Mas preste atenção. O jumentinho era um animal muito caro. Era exatamente isso. Eu estou conjecturando aqui com você para que você possa entender aonde eu quero chegar. E nesta história, nessa narrativa bíblica, a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam lá, desprende ele, pega, vai embora. O dono olha e não fala nada. É simples assim. Preste atenção. Entendendo isso, eu fui pesquisar, Bruce. Eu fui pesquisar e entender como funciona a cultura de um jumento. E como funciona também a cultura de doma. Existe um trabalho a ser feito, porque jumentinho ele tem uma natureza raivosa, ele é teimoso. Muitas vezes ele empaca mesmo, não sai do lugar e nem quer sair do lugar. Então ele é temperamental. E quantos de nós que estamos aqui somos temperamentais? Somos pessoas difíceis e muitas vezes não saímos do lugar. Mas preste atenção. Eu fui estudar a cultura de doma. E para mim mostrar para vocês aqui nessa noite como funciona a cultura de doma de um jumentinho, eu preciso de algum protagonista. Eu vou chamar o Edgar. Vem aqui, Edgar. O Edgar vai ser o jumentinho da história hoje. Vem aqui. Vem aqui, fica aqui mesmo. Preste atenção. Na primeira semana da cultura de doma, você pega o jumentinho e você só passa a mão na cabeça do jumentinho. E não faz mais nada. Só passa a mão e olha para ele com olhar de apaixonado e só alisa ele durante uma semana. Aí fala assim agora, segunda semana. Na segunda semana, você passa a mão na cabeça do jumentinho e joga uma toalha em cima dele. Só isso. Na segunda semana, você passa a mão na cabeça do jumentinho e joga uma toalha nele. Fala agora, terceira semana. Na terceira semana, você alisa a cabecinha do jumentinho, joga a toalha nele e você põe a sela, mas não faz mais nada ainda. Passa a mão na cabecinha dele, joga a toalhinha e põe a sela, mas não monta ainda, porque se ele desconfiar, cancela o projeto. É verdade. Quarta semana, fala. Na quarta semana, você passa a mão na cabeça do jumentinho, joga a toalhinha, põe a sela e monta em cima. Mas não faz nada, fica quietinho e nem respira. Porque eu falei no começo, o jumento ele tem uma natureza teimosa ali, ele é temperamental. Então na quinta semana, você passa a mão na cabeça do jumentinho, joga o tapetinho,
põe a sela, monta em cima. Aí na quinta semana você vai fazer assim, ó. Dá um coice nele. E aí, se ele olhar para você e desconfiar de qualquer coisa, termina o projeto, cancela tudo, pode ser que tá aí, diga. Você cancela o projeto. Esse é o jumentinho. Jumento é um bicho que é temperamental, é um animal desta maneira. Então preste atenção, a história vai contar que Jesus vai buscar um jumento que ele está amarrado, ele está palanqueado. Preste atenção, jumento que está palanqueado, que está amarrado, sabe por quê que ele está amarrado e palanqueado? Ele está amarrado e palanqueado porque já tentaram domar ele, já tentaram montar em cima, já tentaram todas as coisas e todas as maneiras e ninguém conseguiu. Então quando os discípulos chegam na casa daquela família, desamarram o jumento, levam ele, sabe o que o dono está dizendo? O dono olha para ele e está dizendo assim: leva, é um alívio, não presta para nada, vai embora, não serve para nada. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que Jesus ainda é aquele que manda buscar aquilo que não serve para mais nada. Talvez tua família, talvez as pessoas que você mais ama está dizendo, não presta para nada, não serve para mais nada, mas Jesus continua buscando aquilo que para a sociedade não serve para mais nada. Preste atenção, a história não termina aí. O jumento é levado até Jesus, sim ou não? Preste atenção, Jesus não precisa passar 5 semanas domando ele. Jesus não precisa de nenhum treinamento para domar aquele jumento. O jumento chega até Jesus, olha para Jesus e fala assim: esse é diferente. Esse homem, ele é diferente. Esse homem tem um olhar diferente, tem algo diferente nele, Bruce. E a Bíblia vai falar que o jumento olha para Jesus, Jesus monta em cima, entre Jerusalém e é ovacionado. Preste atenção. O jumento entendeu logo de cara aquilo que muitas pessoas que passam muitos e muitos anos na igreja não entendem. Sabe, o jumento ele entende que aquele homem que ele encontra pela primeira vez, ele tem direção, ele tem caminho, ele tem um norte, sabe? Muitas pessoas passam anos e anos na igreja e não se deixam ser domadas por Jesus. Sabe, deixe ser levado por Jesus, deixe ser guiado por Jesus, porque quem é guiado por Jesus tem um caminho, quem é guiado por Jesus tem vida, quem é guiado por Jesus sai do leprosário, quem é criado por Jesus, ele é ressuscitado, tudo se faz novo, a Bíblia diz. Sabe, o jumento ele entende logo de cara, Bruce, mas pessoas, elas têm o mesmo temperamento e a mesma natureza que aquele jumentinho. Muitas pessoas passam anos escutando sobre Jesus, mas se não se deixa ser guiado por ele. Mas preste atenção, a Bíblia vai falar que Jesus monta nesse, eu vou encurtar o texto. A Bíblia vai falar que Jesus monta nesse jumentinho, ele entra em Jerusalém e ele é ovacionado. As pessoas, glória, aleluia, Hosana, e ele é ovacionado, beleza? Só que tem um finalzinho da história. Eu quero contar esse finalzinho, eu quero encurtar, porque quem vai pregar é o Bruce. Preste atenção. Aí o jumentinho com Jesus, ele é ovacionado. Aí o jumentinho, ele vai embora para casa. Ele vai lá, procura a sua mãe, a mãe jumentinha, e diz assim: mãe, aconteceu algo hoje extraordinário. A mãe fala: fala, filho. Hoje? Mãe, hoje eu entrei em Jerusalém e as pessoas me ovacionaram, as pessoas gritaram e disseram: que legal, olha, Hosana, aleluia. Sabe, mãe, eu me senti tão bem. A mãe: como assim? Me explica direito essa história. Mãe, eu encontrei um cara que eu vi e ele era tão lindo, mãe. Ele tinha os olhos como chama de fogo, o cabelo como lã, como a neve. Eu olhei para ele, ele olhou para mim, foi amor à primeira vista. Ele montou em mim e nós entramos em Jerusalém.
Passando-se uma semana, falou uma semana. Esse mesmo jumentinho falou, vou voltar em Jerusalém. E esse jumentinho, ele entra em Jerusalém. Aqueles que ovacionaram, aqueles que gritaram, chegaram e começaram a bater no jumentinho. Sai fora, jumentinho, e chuta o jumentinho, e humilha o jumentinho, gospe no jumentinho, bate no jumentinho. E o jumentinho vai embora todo triste, capinha. Quem que eu vou fazer para imitar o jumentinho capingando? O Reginaldo. E o jumentinho sai todo triste. Ele volta para casa. Ele fala, mãe. Sabe, o filho que é desobediente, quando chega em casa, aquela cara de filho arrependido. Quantas vezes, Bruce, nós fomos assim, né, Bruce? Mãe, se eu tivesse escutado assim, ó. Se eu tivesse escutado o pastor. Mãe, fui em Jerusalém. Aquelas pessoas que me ovacionaram, aquelas pessoas que disseram, Hosana, aleluia, que me elogiaram. Mãe, eles me bateram, me escotearam, me cuspiram e me puseram para fora de Jerusalém. A mãe, é mesmo, rapaz? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Aquele cara da primeira vez que foi com você em Jerusalém, ele estava junto? Não. Aí a mãe disse para o filho assim, você, sem aquele cara, continua sendo só um jumentinho. Eu e você, sem Jesus, continuamos sendo aquele mesmo jumentinho. E você pode aplaudir o Senhor nessa noite.